Turma do propósito, e aí, meu irmão, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 8. Aqui, irmãos, Jesus continua a explicar o que é o reino, a dinâmica do reino, a sua graça e também o seu poder. Começa o evangelista dizendo que ele era seguido por aqueles 12 homens, os 12 improváveis que ele escolheu, e servido também por mulheres, a quem ele havia curado de enfermidades, de espíritos malignos. Essas mulheres prestavam assistência com seus próprios bens. Então o ministério de Jesus era acompanhado ali por aqueles a quem ele havia escolhido e também por outros seguidores voluntários. E Jesus tinha uma multidão também a seguir de todas as cidades. E ele conta uma parábola, a parábola que nós conhecemos como a parábola do semeador. Resumindo, irmãos, essa parábola diz que o semeador saiu a semear e a semente caiu em 4 tipos de locais. À beira do caminho, onde os pássaros comeram; no solo rochoso, onde ela brotou e secou, porque não tinha raiz; caiu também entre os espinhos, que a sufocaram e não permitiram que o fruto amadurecesse; e também na terra boa, onde produziu 30, 60 e 100 por 1. Vamos entender porque o próprio Jesus explica essa parábola, dizendo, irmãos, para os seus discípulos, quando eles perguntam o porquê da parábola, ele diz: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Preste atenção, o que Jesus fazia, meu irmão, não é esconder a verdade. Ele trazia a verdade de uma maneira tão simples que crianças poderiam entender essa história. Agora, a verdade espiritual que estava por trás dessa história vinha da fé. Muita gente apenas ouvia essa história e tinha essa história como uma história qualquer. Agora, aqueles que criam entendiam as verdades reveladas do reino de Deus. Preste atenção, irmãos. O que é cada uma desses cenários? O que é cada um desses cenários? Da beira do caminho, você já deve ter passado em um trilho, em algum lugar onde as pessoas costumam passar, ou animais. Aquele solo ele vai ficando duro. Assim é, irmãos, os da beira do caminho, coração endurecido pelo trânsito dos conceitos deste mundo. O diabo bate nesse coração, passa nesse coração com tantos conceitos do mundo, que o coração fica endurecido e a semente nunca penetra. Logo aquela semente vai embora, ela passa nos ouvidos, mas nunca entra no coração, porque vem o diabo e rouba essa palavra do coração. As que caíram no meio do pedregal, do solo rochoso, são aquelas que recebem, são emotivos, recebem com alegria a palavra, se emocionam, mas são sem profundidade. Vindo as tribulações, as perseguições, por causa da palavra, secam porque não tem raiz. Ou seja, só querem as bênçãos, mas não querem sofrer por causa do reino. Então só querem as bênçãos e não suportam as provações. O que caiu no meio dos espinhos é aquele que tem o coração dividido, o coração sufocado pelas ansiedades, pelo engano, pelas riquezas, pelas vaidades, concorrem com a palavra, porque a semente é a palavra de Deus, fazendo com que o fruto não amadureça. É aquele cristão, meu irmão, que está tentando o tempo todo, e eu acredito que essa é a maioria, está tentando o tempo todo conciliar aquilo que Jesus disse que não dá para servir a 2 senhores. E a terra boa, meu irmão, é aquela que se encontra sem impedimentos, total renúncia, preparada para receber a semente da palavra. Esse é o coração sincero que acolhe a vida, e a Bíblia diz que ele processa tudo isso e produz a 30, 60 e 100 por 1. Eu gosto muito de pensar que quando um fruto é produzido, irmãos, ele permite que o ciclo seja reiniciado. Dentro de cada fruto há uma semente. E é isso que Deus nos chamou para produzir. O fruto que Ele quer que eu produza são outras vidas que o conheçam e que o glorifiquem e que creiam nele. Uma vida que crê em Jesus de verdade, irmãos. O fruto amadureceu e agora ele está pronto para replicar o processo. É por isso que a colheita é tão abundante, a 30, 60, a 100 por 1. Talvez Deus vai usar você para levar uma pessoa a conhecer a Cristo, e essa pessoa que conhecer a Cristo vai levar outras milhares. É assim que funciona o processo. E o Senhor Jesus, ele continua aqui mostrando que é o reino de Deus. O reino de Deus, irmãos, não traz apenas uma colheita abundante, como ele também traz uma família mais extensa. Diz o texto que por causa ali das multidões, a família de Jesus tinha dificuldade de ter acesso, e disseram para ele: olha, a sua família, sua mãe, seus irmãos estão aí. E Jesus, ele diz: minha mãe e os meus irmãos são estes que ouvem a palavra de Deus e praticam. O que Jesus está fazendo, meu irmão, não é desonrar sua família biológica, mas ele está redefinindo o conceito de comunhão e filiação. Em Cristo, irmãos, a nossa família é muito maior. Eu, por amor a Cristo, saí da casa dos meus pais há muito tempo e estou nessa jornada. Hoje moro bem distante, mas digo para você, meu irmão, que eu tenho recebido em Deus muitas vezes mais aquilo que eu deixei por causa de Cristo. Eu não convivo com as minhas irmãs, não convivo muito com as minhas sobrinhas, não convivo muito com os meus pais, mas em Cristo, irmãos,
como a minha família se estendeu, quantas mães, quantos pais, quantos irmãos, quantos filhos, quantos sobrinhos, como a família é extensa. Nossa ligação é muito mais do que sangue, é uma ligação por fé e gerada pela mesma natureza espiritual daqueles que ouvem e creem na palavra de Deus, no Evangelho. E aí, irmãos, o texto vai nos mostrar que o Senhor Jesus, ele atravessa uma tempestade. O texto diz que Jesus estava no barco, os discípulos estavam atravessando ali a tempestade e ficaram preocupados. Jesus diz, olha, passemos para a outra margem do lago. É o próprio Jesus que chama os discípulos a atravessarem. E quando eles estão indo, irmãos, o texto diz que a tempestade, sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles perigo de sossobrar, ou seja, o barquinho estava quase virando e Jesus dormindo. Então eles foram e despertaram Jesus, dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento, a fúria da água, e tudo cessou e perguntou, onde está a fé de vocês? Sabe por quê, meu irmão? Jesus estava no barco. Quem mandou os discípulos atravessarem para o outro lado? Foi o próprio Senhor Jesus. Eles já haviam visto o suficiente para saber que Jesus era poderoso. Eles viram o que Jesus fez pelo servo do centurião, apenas com a sua palavra. Eles sabiam que Jesus estava presente. Jesus disse que a intenção era passar para o outro lado, porque eles mesmos não repreenderam se eles estavam fazendo a vontade de Deus, porque eles mesmos não repreenderam o vento e o mar, porque eles acreditaram que essa situação seria mais poderosa do que a vontade de Deus. E aqui Jesus vem mostrar o seguinte, meu irmão, se eu estou chamando você para ir para o outro lado, se eu estou presente, não precisa ficar preocupado, porque o barco não vai afundar. Pode ir, pode ter autoridade em meu nome para repreender vento, tempestade, porque eu estou com você, nós vamos chegar do outro lado, é a minha intenção. E por que Jesus tinha que chegar do outro lado, irmãos? Porque havia ali alguém que precisava dele, e era exatamente um endemoniado gadareno. Nós já vimos esse episódio em outros evangelhos também, no evangelho de Mateus, no evangelho de Marcos. Saiu um homem possesso de demônio, havia muito que não se vestia, o homem estava nu, não habitava em casa nenhuma, porém vivia nos sepulcros, arrebentava correntes, ninguém conseguia dominá-lo. E quando Jesus chega ali, ele pergunta, ele diz, exclamando e dizendo, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormente, porque Jesus já havia ordenado, sem conversa com o demônio, já tinha ordenado que aquele espírito imundo saísse do homem, pois muitas vezes apoderara dele. E Jesus pergunta ali, qual é o teu nome? Ele respondeu, Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Uma legião, irmãos, é composta de 6.000 homens. E esses demônios pediram para que eles fossem mandados para uma manada de porcos que havia ali. Rogaram que permitisse entrar neles, e Jesus permitiu. E a manada precipitou-se de despenhadeira abaixo, dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, então, vendo o que acontecera, anunciaram a cidade. E vocês sabem o que aconteceu, os gerazenos foram ali e pediram a Jesus para que fosse embora, porque eles fizeram a conta e pensaram o seguinte, olha que prejuízo nós tomamos. Nos deixem, senão nós não teremos mais porcos. Talvez foi essa a conta que eles fizeram. E ignoraram o fato impressionante, porque aquele homem que havia sido salvo estava sentado em perfeito juízo, vestido, e ficaram dominados de terror, o texto diz. E aquele homem queria seguir Jesus de toda forma, mas Jesus disse para ele, volta para casa e conta aos seus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele e anunciou a toda a cidade. Um endemoniado, irmãos, o Senhor o transformou, um gadareno endemoniado, o Senhor transformou no evangelista daquelas terras, um missionário que já estava fazendo ali, dizendo o que Deus havia feito por ele. Ao regressar Jesus daquela terra dos porcos, ele é recebido pela multidão com alegria, e um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, veio e prostrou-se diante de Jesus e disse, Senhor, minha filha está morrendo, só tinha 12 anos de idade. E Jesus resolveu acompanhá-lo. Enquanto ele ia, a multidão apertava. E certa mulher, presta atenção, Jesus vem no cenário onde ele cura um homem, num cenário gentio, numa terra de porqueiros, e agora a multidão o espreme, e vem uma mulher que havia muito tempo, 12 anos, vinha sofrendo hemorragia, e que ninguém tinha podido curar, que gastara os seus recursos com os médicos, e ela entendeu que se ela apenas tocasse no manto de Jesus, ela seria curada. E ela então toca Jesus, e Jesus para e diz, alguém me tocou, e Pedro diz, Senhor, a multidão te espreme aqui, o Senhor está perguntando quem tocou, ele diz, alguém me tocou, porque de mim saiu o poder.
E quando ele olha, ele vê aquela mulher constrangida. Porque, meu irmão, uma mulher que tocasse, uma mulher que estivesse com o fluxo menstrual, ela não podia tocar em um homem sem o torná-lo impuro. Mas ela cria que o Senhor Jesus, o seu poder, era maior do que a sua impureza. E ela entendia também que Jesus teria misericórdia da sua condição. E exatamente isso aconteceu. Ela ousou aproximar desse que é Senhor. Ousou tocar-lhe o manto. E naquele momento ela ficou curada e mais. E ele diz: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aquela mulher foi salva porque ela creu que Cristo era diferente dos homens. Diferente de todos aqueles com quem ela tocasse ali, que iriam condená-la, julgá-la, brigar com ela, dizendo: você me tornou impuro. Jesus, ele contemplou a fé daquela mulher que acreditava que a sua santidade eliminava toda a impureza. Assim ela creu. E Jesus ainda, sem lavar a mão dos porqueiros, sem fazer um ritual de purificação daquela mulher que tinha hemorragia, que havia tocado, ele entra na casa de Jairo, e as mulheres, ali as pessoas já estavam dizendo para ele: não incomoda, sua filha já morreu. E Jesus diz: não temas, crê somente e ela será salva. E tendo chegado em casa ali, não deixou ninguém entrar, a não ser Pedro, Tiago e João. E ele diz: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E ele ordenou então: menina, levanta-te. Voltou o espírito imediatamente e se levantou. E ela mandou, e ele mandou que lhes dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, mas ele advertiu que a ninguém contasse. Interessante, irmãos, que nós temos nessa sequência aqui, nessa sequência aqui algo maravilhoso. Jesus saindo da terra dos porqueiros, passando por um cenário onde uma mulher imunda toca, e terminando no chefe da casa do chefe da sinagoga, curando, ressuscitando a sua filha, que já estava morta. Irmãos, assim funciona o reino de Deus. O reino de Deus, Jesus deixou claro, ele é feito pela palavra, ele é pregado, a palavra é pregada. Onde ela vai cair? São várias as possibilidades. Às vezes cairá à beira do caminho, para os corações duros, às vezes em solo rochoso, às vezes entre os espinhos e às vezes em terra boa. Agora o fato é que todos precisam deste anúncio, todos precisam saber o que Deus pode fazer, tanto o gadareno, quanto os impuros e aqueles também que habitam o templo. Todas as pessoas precisam, irmãos, ouvir a palavra de Deus. Às vezes nós temos a impressão de que quem precisa ouvir a palavra são apenas os povos não evangelizados. Eu ouso dizer para você, meu irmão, que dentro dos nossos templos hoje nós temos o maior campo missionário. E talvez o mais difícil porque as pessoas estão acostumadas com aquilo que tem sido pregado, acostumaram com o evangelho, acostumaram muitas vezes com esse ambiente religioso e não dão mais valor ao Senhor Jesus. E nós vimos aqui que o encontro com o Senhor Jesus, ele faz toda a diferença. Faz diferença para aquele que não tinha consciência, o endemoniado gadareno. Ele não tinha consciência, mas Deus tinha consciência dele. E Jesus atravessou uma tempestade para encontrá-lo. Tem muita gente, irmãos, que está numa situação que parece não ter solução, uma situação de impureza, como a dessa mulher, que havia gastado todos os seus bens, mas ela creu e ela teve um encontro ali com aquele que pode perdoar e purificar toda e qualquer impureza. Tem muita gente, irmãos, precisando ouvir, tem muita gente afundada no pecado, gente que desistiu da caminhada porque acha que não tem mais solução. Precisam ouvir que o Senhor, nosso Deus, é um Deus de perdão e de restauração. E há muitas pessoas também que estão aparentemente em uma sinagoga, estão como a filha de Jairo, com certeza frequentava, Jairo também era o chefe da sinagoga, mas tem muita gente, meu irmão, que está precisando passar por experiência do poder, com o poder de Deus, tem aparência de quem vive, mas está morto. Está morto. Perceba que de todas essas situações, a improvável, a impossível foi acontecer logo na casa de Jairo, porque a sua filha ressurgiu dos mortos. Tem muita gente que tem a aparência de quem vive, está morto, precisa ouvir essa palavra, precisa abrir o coração, precisa receber essa semente santa em terra boa e ver ela frutificar 30, 60 e 100 por 1. Que Deus te abençoe, meu irmão, que você continue sendo edificado pelo Evangelho de Lucas. Daqui a pouquinho estamos juntos para mais um capítulo das Escrituras.